7h30 da manhã às 8h20. Então, nós estamos estudando livro por livro, resumido, o Antigo Testamento, né? Já disse várias vezes aqui. Quando chegar no Novo Testamento, aí a gente vai estudar livro por livro e versículo por versículo, para a gente poder se aperfeiçoar mais com a palavra. Então, nós estamos no 6º livro da Bíblia, que é o livro de Josué, e falamos de vários capítulos já lido aqui durante toda a semana, há um mês atrás, né? Completando esse mês, que foi justamente sobre o livro de Josué. E hoje nós vamos adiantar mais um pouco, nós vamos falar um pouco aqui resumidamente, do capítulo 9 ao capítulo 12, porque o capítulo 9 eu já fiz alguma exposição da palavra, mas eu vou fazer um resumo breve aqui, e até a gente chegar no capítulo 12, né? Os capítulos 9 a 12 do livro de Josué narram a conquista da terra de Canaã, iniciando com os capítulos sobre a estratégia dos Gibeonitas e uma batalha épica onde o sol parou para dar vitória a Israel. Os capítulos seguintes detalham a derrota das coalizões do norte e a conquista de 31 reis amorreus, culminando com a distribuição da terra entre as tribos de Israel. O capítulo 9. O engano gibeonitas. Os gibeonitas, enganando os israelitas, fingiram vir de longe como provisões secas e roupas gastas para fazer um acordo. Josué e os líderes de Israel não consultaram a Deus e fizeram um pacto com ele, o que resultou em uma aliança e um erro estratégico. No capítulo 10, o milagre do sol parado. Uma aliança de 5 reis amorreu se uniu contra Gibeão. Deus interveio, lançando grandes pedras de granizo do céu e conturbando o exército inimigo, que foi derrotado. Josué orou a Deus para que o sol e a lua passassem, permitindo que Israel completassem a sua vitória. Um milagre que demonstrou o controle de Deus sobre a criação. No capítulo 9 e o capítulo 10, no capítulo 9, nos dá um entendimento aqui de que a gente precisa consultar Deus para tudo. Veja que os gibeonitas, eles enganaram o povo de Israel. Por quê? Porque Josué não consultou a Deus. E aí aceitou a proposta dos gibeonitas e se deu mal com isso, né? Então, quando a gente tenta fazer algo na nossa vida pela nossa própria cabeça, sem consultar a Deus, muitas vezes dá errado. E quando não dá errado naquele momento, lá na frente vai dar errado. Porque Deus não quer nada da nossa vida, porque Ele não precisa de nada de nós. Mas Ele quer uma única coisa, que eu bato direto nessa tecla aqui. É a obediência. Se você, se eu, se somos temente a Deus, nós temos a obrigação de dialogar com Deus. Pedir a Ele durante o dia que você está de pé, que Ele direcione o seu caminho. Mostre o caminho a você seguir. E Deus mostrará, porque Ele conhece o meu coração, conhece o teu coração. Mas quando a gente quer fazer as coisas pela nossa cabeça, da nossa maneira, sem consultar a Deus, achando que temos poder, que temos força, dá errado. Dá errado. É como eu digo, naquele momento pode dar certo. Lá na frente, você vai perceber que o que você fez foi errado. Então foi o que aconteceu com Josué. Ele deixou ser enganado
e não consultou a Deus. E o que é que muitos fazem hoje? Muitos fazem dessa mesma forma. Se deixa ser enganado pelas heresias religiosas que existem hoje no mundo. Não procura ler a Bíblia, não procura entender a palavra de Deus e segue conceitos de homens. E por seguir conceitos de homens, não conhecendo a palavra de Deus, não faz a vontade de Deus, porque não conhece, então não vai ter como fazer. Vai seguir a conceitos de homem. E conceito de homens, em sua maioria, é falho. Então é preciso que você leia a Bíblia, para que você não seja enganado por alguma religião que aí está. Porque, é claro, é bíblico que a religião não salva. Mas você precisa congregar com os irmãos. Você precisa estar em comunhão com os irmãos. E você precisa procurar um templo para se fortalecer espiritualmente. Porque o mundo é muito difícil você viver hoje no mundo com a espiritualidade em alta, por conta que o mundo lhe oferece tudo quanto é de ruim. Tem muitas coisas boas no mundo? Tem. Mas você só vai conhecer as coisas boas do mundo se você ler a Bíblia, se você procurar pedir ao Espírito Santo o entendimento da palavra de Deus, que Ele pode te dar. Mas precisa que o seu coração esteja aberto para querer aprender com Deus, para querer aprender os ensinamentos que Ele deixou através dos profetas, através dos reis que Ele colocou na época, dos juízes. Então, é preciso que nos dias de hoje a gente aprenda com Jesus. Jesus veio trazendo uma filosofia de vida ótima para a gente que a gente não merecia. Morreu para que a gente pudesse estar com vida e pudéssemos encontrar a salvação. Então, o maior amor no mundo não existe a não ser o de Jesus. Mas Ele não quer muito da gente. Ele quer obediência aos seus ensinamentos. Ele quer que nós amemos uns aos outros da maneira que a pessoa é. O que eu posso fazer e o que o irmão do outro lado pode fazer, o vizinho do outro lado pode fazer, é abraçar aquela pessoa, aconselhar se o conselho for bom. Porque às vezes a pessoa não está precisando só de uma cesta básica, não. Que muitos acham que ajudar o próximo é levar uma cesta básica, pagar uma conta de luz, não sei o quê. Mas muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra de conforto, de carinho, um abraço. Às vezes está precisando disso. Mas às vezes a gente passa pelo irmão, nem sequer cumprimenta com a paz ou dá bom dia. E aí a gente diz que ama a Deus. Por isso que em 1 João, João diz que nós somos mentirosos, que dizemos que amamos a Deus e quando a gente não faz de conta com o nosso irmão, como é que a gente pode ser? Como a gente pode dizer que ama a Deus? Então aqui, no capítulo 9, Josué não consultou a Deus. E por isso, teve uma derrota. No capítulo 10, a obediência de Deus, a consulta de Josué a Deus todos os dias, fez com que Josué intervisse a Deus para que o sol parasse. Porque a batalha de Josué com este rei, que era muito forte, com os amorreus, do rei de Gibeão. Então, a batalha era muito forte, era muito travada. Josué tinha um exército muito preparado, porque ele era um general excelente e tinha a bênção de Deus. E aí Josué estava em constante comunhão com Deus. O que Josué faz? Quando anoitecia,
o exército de Josué começava a perder a batalha. Para que Josué ganhasse a batalha, ele apelou para Deus, para que a lua e o sol parassem e se tornasse tudo dia, para que ele ganhasse a batalha. E assim aconteceu. Por quê? Porque ele escutou a Deus, porque ele ouviu as palavras de Deus e seguiu corretamente. Então é isso que Deus quer que a gente faça, todos os dias. Mas às vezes a gente, quando amanhece, já é preocupado. Eita, hoje está faltando isso, hoje eu tenho isso e isso para resolver. Em vez de colocar o joelho no chão e agradecer a Deus porque estamos com vida. Não existe gratidão maior do que você abrir os olhos. Deus permitiu que você tivesse mais um dia de vida. E a gente precisa agradecer a Deus. E os problemas do dia a dia, a gente entrega nas mãos dele. O que você tem capacidade de resolver, vá atrás e resolva. Porque isso é um dever seu, é meu, certo? E o que a gente não tem condições de resolver, entregamos na mão de Deus. Porque no tempo dele, ele irá resolver para nós. Então, isso se chama obediência. Mas para isso você precisa ler a Bíblia, você vai entendendo o que Deus quer de nossa vida. Os homens que passaram servindo a Deus, o tamanho das obediências que eles tiveram e também das desobediências. E foram punidos por conta das suas desobediências. Assim somos nós também no dia de hoje. Os nossos atos, nós somos também punidos por ele. Não pense que Deus deixou de punir o seu povo por conta da desobediência, não. Nós somos também punidos, certo? Mas aí, os atos cometidos nos dias de hoje, é nós que cometemos, porque deixamos de cumprir as determinações de Deus, que é obedecer a sua palavra, o seu ensinamento. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. E o que a gente não pode fazer, não tem como fazer, a gente entrega na mão de Deus. E espera, porque Eclesiastes 3 já diz, tudo tem seu tempo, seu momento e sua hora. Então não adianta você querer atropelar o tempo, porque não temos esse poder. Só Deus tem esse poder de dizer que vai ser agora e ser agora, e dizer que vai ser tal tempo, vai ser tal tempo. E também com a nossa obediência a Deus, cumprindo o que Deus quer, ele antecipa tudo em nossa vida. E ele não tem nada de ruim para nós. É tudo de bom, tudo do melhor para a vida dos seus filhos. Mas a desobediência nos faz nos afastar de Deus, nos coloca distante. Então no capítulo 10, o milagre do sol parado. Então veja que Deus deu aqui a Josué a vitória sobre o rei de Gibeão. No capítulo 11. No capítulo 11, Deus entrega a Josué a conquista de mais uma batalha dos reis do norte. Uma grande coligação de reis do norte, liderada por Jabim de Razó, enfrentou Israel. Deus garantiu a vitória a Israel, ordenando que ele desabilitasse os cavalos, os carros de guerra, pois Israel deveria depender de Deus, não da força militar. Então veja, Josué tinha cavalos, cavaleiros e carros de guerra. Mas Deus disse que ele não ia precisar de nada disso. Somente de obedecer o que Deus tinha determinado para que ele fizesse. E assim Josué fez. Porque no capítulo 9 Josué já viu o que aconteceu com o seu exército, com o seu povo, porque não ouviu a palavra de Deus. Mas daí em diante Josué passou a escutar, a ter um diálogo com Deus, a conversar. E Deus disse, não vai precisar de cavalo, não vai precisar de cavaleiro, não vai precisar de nada disso. Eu vou te dar os exércitos do norte em tuas mãos e tu vais vencer essa batalha. Essa campanha resultou na derrota das forças do norte e na tomada de suas cidades. O capítulo 12
reis derrotados. Este capítulo lista todos os reis que foram vencidos e conquistados por Israel, pelo exército de Josué. Mas já havia derrotado 2 reis a leste do Jordão, Sion e Og. Josué, por sua vez, derrotou outros 31 reis a oeste do Jordão, incluindo os de Azor e os do que se esconderam na cova de Miqueda. Em resumo, este capítulo destaca a soberania de Deus sobre a terra e sua fidelidade em cumprir promessas e o poder que ele concede a quem tem fé e obedece. Josué, ele foi um homem muito temente a Deus. Obedeceu, conquistou todas as batalhas até chegar à terra de Canaã. O fato mais conhecido por todos é a batalha de Jericó, onde as muralhas são derrubadas. Então, depois que Josué foi enganado, ele percebeu que não poderia confiar mais no homem totalmente. E a tudo ele confiava em Deus. Primeiramente, ele escutava o povo, mas ele ia consultar com Deus, porque Deus sempre tinha uma resposta para ele. E hoje nós vivemos nesse mundo, a gente não pode viver num mundo com desconfiança de todo mundo. Nós devemos confiar nas pessoas, mas devemos consultar a Deus se aquilo que estão trazendo para nós é de bom agrado da vontade de Deus, se Deus concorda com aquilo. Se você hoje busca um templo desses por aí, que tem muitos, Lagotenga tem várias religiões, cada uma com seu estilo de dogmas e costumes. Você precisa consultar a Deus se para onde você está indo é o caminho certo. Porque o homem, ele é falho. Não é porque o padre lhe disse que você é assim, desse jeito, você tem que se ajoelhar diante do padre, dar a bênção ao padre, achando que ele é um santo. Ele foi escolhido por Deus, pode ter sido escolhido por Deus para ali estar, ministrando a palavra de Deus. Mas ele é falho, igual a mim, igual a você, igual a qualquer um, e ele pode também errar. Se você vai para uma dessas congregações religiosas, pentecostais, neopentecostais, igrejas primitivas que ainda existem, você precisa ver quais são os costumes que elas colocam na vida dos fiéis. E você vai procurar dentro da Bíblia se está de conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia ela já é um livro resumido, mas ela é a palavra de Deus, porque foram 40 ou mais de 40 profetas, homens inspirados por Deus que escreveu a Bíblia. E ela é o nosso manual de regra e fé. E quando você não tem nenhum conhecimento da Bíblia, você vai seguir o que o seu pastor, o que o seu líder espiritual ali está falando. Então, se ele desconecta a palavra de Deus, você vai seguir uma coisa fora do contexto bíblico. E você não está ouvindo a Deus. Você está ouvindo ao homem e está fazendo a forma errada. É por isso que Deus tocou no meu coração para que eu começasse esse trabalho aqui toda sexta-feira, estudando a palavra de Deus. Esse programa, ele vai ficar ao ar toda sexta-feira, das 7h30 às 8h20. Por quê? Porque o ser humano, o homem, no sentido geral,
ele não tem o costume de ler a Bíblia. Ele tem o costume de todo domingo ir para a igreja, escutar o sermão do pastor, ou do padre, ou do bispo, ou do ancião, ou do evangelista. Cada igreja tem sua classe, suas dogmas. Então, o ser humano ele não tem o hábito de ler, principalmente o brasileiro. Mas a Bíblia, ela está aqui, que é para nós lermos. Mas ela é difícil de interpretação. Quando você coloca a sua vida diante de Deus, quando você entrega a sua vida diante de Deus, e que você bota no seu coração de querer aprender a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te dizer tudo que tu precisa dentro da Bíblia. Por acaso, algum daqueles profetas, eles eram teólogos? Eles eram sociólogos? Não. Muito mal eles sabiam falar. Moisés, um dos maiores, até gago era. E quem resolveu os seus problemas diante do faraó era seu irmão Arão, por conta da sua gaguice. Então, Elias, qual era a cultura de Elias? Elias não tinha nem onde repousar o seu corpo. Um pouco mais esclarecido era Eliseu. Então, a gente vê que quando Deus quer, Ele olha para o teu coração e vê o teu esforço, querendo aprender a tua palavra, a palavra de Deus. O Espírito Santo desperta dentro de você e faz você conhecer os ensinamentos. Deus não quer nada demais da gente. A única coisa que Ele quer é obediência. É difícil você obedecer a Deus no dia de hoje? É. Paulo diz que a gente não somos mais habitantes do mundo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus que foi derramado na cruz nos deu a liberdade e o direito de escolhermos a servi-lo. E quando a gente passa a servir a Jesus, a gente não mais pertence ao mundo. Porque a gente tem que esquecer as coisas do mundo. Você não pode viver no mundo agradando a dois senhores. Uma hora você quer agradar a Deus e outra hora você quer agradar o mundo. Veja Josué, diante do rei, quando foi chamado para decifrar os sonhos, era para se curvar. E ele disse que só se curvava diante do Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. A outro Deus ele não dobrava o seu joelho. E o rei viu nele a integridade de um homem que não ia bajular ninguém, que não ia... Sabe? E ele revelou os sonhos porque Deus estava nele. Mas às vezes a gente vive nesse mundo bajulando mais o ser humano, correndo atrás do homem terreno, de que de Deus. Aí, como é que a gente pode viver na presença de Deus e na presença do mundo? A gente não pode agradar a dois senhores. Quando a gente agrada ao mundo, a gente desagrada a Deus. Deus é um Deus ciumento e Ele quer somente a gente louvando e agradecendo a Ele e a mais ninguém. Então Josué, depois daquele erro cometido, que não quis ouvir a Deus e foi seguir os conselhos do homem, do rei, ali que chegou disfarçado, cheio de mentira, e conseguiu iludibriar a mente de Josué. Josué não consultou a Deus, foi para a batalha e foi derrotado. Mas aí ele percebeu que faltou uma conversa, um diálogo com Deus. E o que é que a gente faz durante o nosso dia? A gente tem conversa com Deus? A gente, quando se acorda, a gente coloca os nossos pés no chão, dobra os joelhos e vai ter um diálogo com Deus? Ah, mas Deus sabe de tudo. É lógico que Deus sabe. Mas Ele quer ver a gente conversar com Ele. Ele sabia de tudo de Adão. Mas toda tardezinha ele descia ao paraíso para conversar com Adão.
E a conversa era longa, conversando com Adão. Até ali Adão estava obediente a ele. E ele tinha esse contato com Adão. Depois que Adão desobedeceu, aí houve a separação de Deus e o homem. E este caminho que nos liga hoje até Deus veio através de Jesus quando morreu na cruz. Hoje, quando você intercede a Jesus, as suas intercessões elas chegam a Deus. Porque é o único caminho que faz com que a gente chegue a Deus. Ainda estamos separados de Deus, porque ainda vivemos sobre o pecado. Trabalhamos todos os dias, tentando obedecer a Deus perfeitamente para encontrarmos a salvação. Porque no mundo em que vivemos, se alguém diz que é santo, já está mentindo. Porque eu mostrei agora há pouco, na primeira carta de João, onde João diz que aquele que não ama o seu próximo, aquele que não cuida do seu próximo, aquele que não ajuda o seu próximo, independente do pensamento dele, da maneira dele agir. A gente não pode querer fazer com que a pessoa viva a vida dela como a gente acha que ela deve viver. Quem transforma a minha vida, quem transforma a tua vida e a vida de qualquer um é Deus. Mas o que a gente ganha de Deus, que é o conhecimento da sua palavra, para podermos obedecer, a gente temos a obrigação de transmitir e passar a outras pessoas. Porque talvez o fato de você não ter interesse pela Bíblia, mas quando a gente começa a falar, explicar, mostrar, há o interesse da pessoa abrir a Bíblia, começar a ler, orar. Então esse é o trabalho evangelístico que fazemos aqui neste rádio. Nós temos um programa da Igreja Batista de segunda a quinta-feira, das 6 horas às 7 da manhã. E eu estou com este programa toda sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã. Então, esse trabalho que Deus colocou na mente dos irmãos, e colocou na minha mente para que a gente faça, é porque é um trabalho que ele é diversificado, ele chega em diversos lares, através da Folha Itaenguense, através do YouTube, que o nosso irmão Júlio Filho, também com a mente brilhante, dado por Deus, fez esse trabalho dentro da rádio. Então, o que fica registrado aqui, ele coloca no seu YouTube, ele coloca na Folha Itaenguense, e aqueles que não vê neste momento e não escuta, mas vai ter durante a semana todinha, às vezes até um mês, o programa está ali, para que você possa ouvir e ver. Então, é isso que Deus quer de cada um de nós. Não é somente a gente ir à igreja. Não é somente no domingo a gente estar lá. E tem os louvor e a gente canta. E depois tem as orações e a gente ora. Aí vem a palavra ministerial e você escuta a palavra ministerial. Dali você vai para casa pronto. Dobrou sua bibliazinha, botou até escondida, que às vezes dá trabalho você até encontrar quando vai procurar. E não leu mais durante a semana. Aí durante a semana você fica, eita, que hoje eu tinha um negócio para resolver, eita, que hoje eu tinha isso para resolver, e tinha aquilo outro, e não sei como fazer. E o agradecimento a Deus? E a obediência a Deus? De que serve você ir todo dia para a igreja, mas se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não está nos pés de Jesus? Tanto você quanto a mim. Se eu também fizer isso, também não está servindo de nada eu ir só às quartas, os sábados, os domingos, ou às quintas, às sextas. Não está adiantando de nada eu estar ali dentro daquele tempo se eu não estou fazendo fora a minha parte de cristão. Então, o Josué, ele viu que não poderia confiar 100% no homem. E é isso que a gente faz aqui na terra.
Como a gente consegue ver as pessoas, a Deus a gente não vê, então a gente não liga muito de estar, né, conversando com Deus, né? Só que Deus vê a gente, vê cada um da gente, ainda vê o coração da gente. E ainda sabe o que é que vai acontecer com a gente daqui a pouco, amanhã ou depois. E essas coisas a gente não sabe. Então, Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Coisas que ninguém tem na vida. Só Deus tem. Só Jesus Cristo tem. Então a gente somos totalmente dependentes da vontade de Deus em nossa vida. E Ele não quer nada porque Ele não precisa nada da gente, que a gente não tem nada para dar a Ele. O que Ele quer é obediência. Obediência. Então, meus irmãos, Josué, ele foi obediente. Depois dos revés que ele levou também na vida, ele passou a consultar a Deus em tudo. Antes de qualquer batalha, ele consultava a Deus. E Deus entregava a qualquer rei que tivesse. Foi 31 reis numa batalha contra o exército de Israel. E Deus entregou todos na mão de Josué. Por quê? Porque Josué consultou a Deus ontem. Antes de ir para aquela batalha, Josué dobrou seu joelho no chão e conversou com Deus. Se poderia caminhar, marchar para aquela batalha. E você, amanhece o dia, colocando seu joelho no chão. Eu, você ou qualquer outro, amanhece o dia, colocando os nossos joelhos no chão. E pegando as batalhas do dia a dia. Mostrando a Deus cada uma. Sabendo que Ele vai resolver. Nós fazemos isso? Ou nos acordamos já preocupados com o que há de fazer e resolver? Porque o próprio Paulo diz que não devemos nos preocupar com o que há de comer, de vestir ou de beber, né? Porque os pássaros, eles estão lá louvando a Deus toda manhã. Eles não estão preocupados com o que vão comer, mas tem sempre seu alimento, né? Então a gente não tem que se preocupar com nada. Mas a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas para a gente fazer e dar certo, vamos conversar com Deus. Se você realmente conversa com Deus, tem um diálogo com Deus, antes de você ir fazer aquilo, o Espírito Santo vai te acusar. Vai dizer no teu coração: isso aqui vai dar errado, isso não vai dar certo. Então, o que é que custa a gente acordar e agradecer a Deus? O que é que custa a gente botar os nossos joelhos no chão e pedir a Deus orientação durante todo o restante do dia? Que Deus nunca se afaste dele. Que onde ele colocar os seus pés, Deus coloque o dele junto. Que os anjos acampem ao seu redor. Para que o leão que ruge ao derredor não venha o tragar. Então, essa é a nossa vida aqui na Terra. É uma vida de muita perturbação quando você entrega a sua vida a Jesus, mas entrega fielmente. Então você vai ter muitos problemas. E muitos às vezes não conseguem sobreviver sobre esses problemas e desiste de agir da forma que Deus quer. Mas nenhum dos profetas tiveram vida fácil. Jesus, nos seus ensinamentos, não teve vida fácil. Morreu de forma cruel para dar a gente o direito da salvação. Então, meus irmãos, essa é a nossa vida aqui na Terra. Quando a gente está fazendo a vontade de Satanás, está tudo tranquilo, está tudo certo. Né? Vivemos aí o mundo, fazendo a vontade do mundo, bajulando o ser humano que não tem nada para dar, prometendo às vezes a você e não cumprindo, e você depois fica decepcionado, quando a gente deveria estar pedindo a Deus, sendo obediente a Deus. Aí Deus ia dar, na hora certa. É na hora certa e na hora de Deus, porque Ele tem um melhor para a gente. A gente faz os cálculos de algumas coisas assim, mas Deus tem os cálculos dele diferentes. E Ele só quer o melhor para a gente.
Mas a única coisa que ele pede a gente, todos os dias, a única coisa que ele pede a gente, que é obediência aos seus ensinamentos, essa a gente não faz. Como é que a gente vai querer as coisas boas de Deus? Como é que a gente vai querer uma vida fácil? Né? Porque hoje o ser humano, na sua maioria, ela é doente espiritual. Aí corre para onde? Para aquelas igrejas que faz milagre, que não faz nenhum milagre. Mas coloca na tua mente que tu não recebeu ainda o milagre de Deus, porque aquilo que tu tinha que dar, tu não deu ainda, tu deveria dar, certo? E quando tu dá, aí vai dizer que foi pouco, então tu precisa dar mais para receber a graça de Deus. Isso aí é o falso profeta, isso aí é as heresias. Mas como é que tu vai saber que isso aí está errado? Lendo a Bíblia. Quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ver nas cartas paulinas, em que Paulo adverte sobre isso, em que Pedro adverte sobre isso, em que Tiago adverte sobre isso. Mas você não lê a Bíblia, você não conhece, então você vai naquilo que estão te oferecendo. E às vezes, em alguma religião por aí, você dá até o que você não tem, esperando a bênção chegar. Onde você não consultou a Deus, mas consultou o homem. Então essa bênção ela não vai chegar nunca. Tá? Porque você está pedindo de forma errada. Busquem a Deus todos os dias. Tanto você como eu, como qualquer um. Busque a Deus. Porque só Ele tem para dar a cada um de nós o melhor. Mas precisamos obedecer. Josué foi obediente, entrou na terra prometida e lá dividiu a terra prometida para as 12 tribos de Israel. Certo? Então, Deus foi correto com Josué até o momento que ele foi obediente com Deus. E é assim que Deus faz na vida da gente. A nossa obediência, Deus também é correto conosco. A gente precisa obedecer a Deus. Então, nesta manhã de sexta-feira, fica esta lição da vida de Josué para as nossas vidas. O que a gente deve fazer para que Deus esteja presente conosco, nos abençoando. Então vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, né? E nesta manhã de sexta-feira eu quero deixar aqui beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos irmãos evangélicos da 98.5 do programa Estudando a Palavra de Deus. Quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos evangélicos, a todos os nossos irmãos católicos, que o Senhor possa cobrir a todos nós de bênção, né, de paz, de saúde e de realizações. Então vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma realização do teu programa, o programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar todos os lares, todas as famílias, a minha família e a família de todos os ouvintes, dando um dia de muita paz, de muita tranquilidade. Em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98.